Oi, gente, tudo bem? Gente, não reparem porque eu tô aproveitando o dia pra gravar vários vídeos, então você pode me ver aí com a mesma blusinha, tá bom? E a maquiagem também. Mas hoje eu resolvi falar de um assunto que eu procrastinei muito pra trazer aqui no canal. Tem até alguns comentários pedindo pra eu falar sobre, que é o meu testemunho. Quem tem epilepsia ou tem convulsões, ainda tem, né, ou já tiveram, deixa aqui nos comentários para eu saber e fica aqui comigo até o final que eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Tudo que eu falar aqui para vocês foram passado para mim, né? Porque eu não tenho consciência do que eu passei em algumas coisas. E eu vou estar explicando aqui quando for o que eu sei, tá bom? Então, começou quando eu tinha 18 anos e eu morava com meu pai, com a minha madrasta, com meu irmão, dormia no mesmo quarto que meu irmão. E teve uma noite que a cama começou a tremer, né? A sacudir, já era a primeira convulsão que eu tava tendo. E aí o meu irmão pediu ajuda, né? Me viu, gritou meu pai e meu pai veio me ajudar, muito assustado. E eles até a princípio eu lembro que meu pai falou que achava que teriam colocado drogas na minha bebida, alguma coisa assim. Porque deu estar convulsionando daquele jeito, né? Então a primeira coisa que ele pensou foi algum tipo de droga, alguma coisa que colocaram na minha bebida. Enfim. E aí eles resolveram me levar para o hospital e quando eles me colocaram no carro, eu saí do carro e dei um grito na rua. Isso era de madrugada, né? Que até os vizinhos ouviram. E aí eu gritei e pelo que eles me falaram, eu tava bastante assustada, olhando para eles bem assustada, como se eu não reconhecesse meu irmão nem meu pai. E aí o meu pai ficou chorando bastante e tentando me acalmar, né? Falando comigo. Enfim, aí eles conseguiram me colocar dentro do carro novamente, na parte de trás. E eles contam pra mim que iam passando nos lugares e meu pai, pra ver se eu tava lúcida, né? Ele perguntava os lugares aonde eu tava passando e eu respondia. Assim, bem abobada, meu irmão fala que eu falava bem abobada mesmo, sabe? E, e eu ia passando pelos lugares e eu sabia onde eu tava, eu sabia que lugares é aquele, mas eu não lembro de nada disso. E aí, chegando no hospital, eu fiz a minha ficha e eu não me lembro de nada. Eu falei o meu nome, eu falei tudo e entrei. E aí eu vou falar pra vocês agora a parte que eu lembro, né? Eu me lembro quando eu desci da maca e coloquei o meu pé no chão e tava muito gelado, eu tava descalça. E aí eu olhei pro meu pai tava com aquele shortinho samba canção. E eu tava assim, eu tava tentando entender o que tava acontecendo, sabe? Porque eu fui dormir de boa e de repente acordei no hospital, não entendendo nada daquela situação, e eu ficava olhando assim pro meu pai. E a enfermeira perguntou pra mim o que eu tava sentindo. Eu falei que eu tava sentindo muita dor de cabeça. Aí ela falou assim: eu vou te dar uma injeção. E eu ficava parada assim, olhando pro meu pai, tentando entender o que tava acontecendo, né? Mas eu não falei nada, eu ficava só assim. E ela me perguntou se eu tava com vergonha do meu pai, se queria que eu pedisse pra ele sair, pra ela me dar a vacina, né? A injeção. Aí ela pediu, acho que pro meu pai sair e me deu a vacina. Só que não era vergonha, não era nada. Eu tava simplesmente ali, como se eu tivesse acordado ali, entendeu? Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí eles me deixaram lá na salinha de espera e não sei se meu pai conversou com eles, né, o que tinha acontecido. E eu fiquei só em observação e fui embora pra casa. Depois dessas noites eu tive várias outras convulsões.
procurando tratamento, meu pai me levou neurologista, né? Fiz vários exames, fiz mapeamento, eletro, fiz muitos exames, tomava medicamentos fortíssimos, né? Esse tarja preta, e não resolvia. Eu continuava dando convulsões noturnas, até esqueci de falar isso. As minhas convulsões a convulsão confunde muito com epilepsia, né? É um pouco parecido com a epilepsia. E aí eu não sabia direito o que estava acontecendo, então eu comecei a ter medo de sair na rua e me dar isso e as pessoas sentirem medo de mim. Gente, de vez em quando eu vou parar, porque senão eu fico emocionada de falar, de lembrar. E aí eu tinha medo de sair na rua e me dar, porque era uma coisa muito nova. Sempre me dava dormindo, né? Era eu dormir e me dava. Mas eu achava assim, que a gente não sabia o que era. O médico não me explicou o que era, não sabia, só me passava medicamento forte. E não resolvia. E aí eu tinha medo de me dar na rua, né? Como eu disse, em outros lugares, e a pessoa não saber me socorrer, me ajudar. Porque o meu pai, assim, e meu irmão, eles acabaram meio que acostumando, né? Então, era esperar eu parar, né, de convulsionar. Me colocava de lado, pra eu não engasgar, essas coisas assim. E isso só esperava, né? Orava e esperava passar aquilo ali. E aí, quando eu acordava que eu via que eles estavam na minha cama, assim, pé me olhando, sabe? Aí já era. Ai, gente, desculpa. Gente, vocês me pedem desde quando eu comecei o canal, sabe? Que eu fui comentar. Mas eu não conseguia falar. E ainda não consigo, olha. Consigo, né? Mas fico emocionada. Enfim, quando eu olhava eles me olhando, quando eu acordava, aí eu já sabia que eu tinha tido outra crise, né? E aí, que eu sentia, né, no meu corpo depois da convulsão? Eu sentia muita dor no corpo, muita dor de cabeça. Parecia que eu tinha levado uma coça, assim, sabe? Porque eu não conseguia, eu não tinha força para me levantar. Eu tinha que ficar um tempo deitada ainda, esperar e ir melhorando. Eu sentia muita dor de cabeça, muita. Mesmo tomando esses remédios fortíssimos aí, os mais fortes que vocês conhecem, eu não dormia, sabe? E aí eu chorava muito. E nessa época eu tava morando com meu pai, meus pais são separados, e tinha época que eu morava com a minha mãe, tinha época que eu morava com meu pai. E nessa época eu tava morando com meu pai. E aí, e sempre as minhas convulsões quem via era meu irmão, né? Até uma época que eu tava morando com a minha mãe, eu tive uma convulsão morando com a minha mãe e meu irmão estava comigo lá. Então, assim, o meu pai me ajudou muito, porque ele me entendia. E ele falava assim pra mim, pensa que você tá em outro lugar, tira sua mente daqui, pensa que você tá numa praia, pensa que você tá num lugar muito bom. E eu lembro que eu chorava muito, falava com ele, pai, eu não consigo, eu não tô conseguindo dormir, eu tô sentindo muita dor. E era muito. É horrível, gente. É horrível. Só quem passou é que sabe. E minha madrasta passou comigo também, porque ela morava comigo. Na verdade, eu morava com ela, né? Eu morava com ela e com meu pai, ela já faleceu. E eu, assim, fico pensando, sabe, o que poderia ter causado aquilo, por que eu tava me dando aquelas coisas, né? E todos os meus testes davam extrema ansiedade, extrema ansiedade. E quando eu tinha 18 anos, a única coisa que eu me lembro, assim, era que eu pensava muito no meu futuro, o que eu ia fazer, entendeu?
E agora eu tenho 18 anos, já terminei os estudos, o que que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para fazer cursos, sei lá, eu pensava muito nisso. O que que eu vou fazer da minha vida? Eu não tinha um propósito, eu não tinha um sonho. E isso mexia muito comigo, porque eu não tinha assim, eu quero ser isso, quero me formar nisso. Não. Eu era totalmente perdida assim nos meus objetivos. Eu não sabia o que eu queria ser, entendeu? Não tinha algo assim que eu focasse. E aí eu acho que eu só lembro disso, que eu pensava muito no que fazer da minha vida. Eu não sei se isso é válido, né, para o que aconteceu comigo. Tem históricos na família, né, que tanto da parte da minha mãe quanto da parte da minha mãe, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai, a maioria tem algum problema, eu não sei se fala problema neurológico, psicológico, sei lá, mas a maioria tem probleminha, sabe, assim, aquelas coisas assim de ansiedade, depressão, nervoso, essas coisas assim. E a maioria da minha família, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. Então não sei se isso é uma coisa hereditária, sabe? Que desencadeou, não sei. Enfim, a última que eu tive, já vou falar da minha última, né? A minha última crise que eu tive, a mais séria foi a primeira e foi a última, por incrível que pareça. Porque a primeira foi o que eu falei, né? Eu saí do carro, eu fiquei com medo, eu gritei e eu não me lembro de nada. E eu esqueci de falar também com vocês que eu perdi a minha memória recente. Por exemplo, eu não sabia que dia que era, não sabia o que eu tinha feito naquele dia, nem no dia anterior, nada. Eu ficava totalmente apagada, assim, eu não lembrava do que eu tinha feito. E aí, a minha última também foi muito difícil. Eu lembro que eu passei por um momento muito difícil na minha vida. E tanto de amizade como no relacionamento, eu já estava namorando, né, meu esposo na época, meu namorado na época, que agora é meu esposo. E aí eu tive minha última convulsão, morando na casa da minha mãe. Minha mãe estava de mudança, e aí eu acho que eu tive pela manhã, naquele sono da manhã, porque eles não estavam em casa e eles chegaram e eu tinha tido a convulsão e já havia amanhecido. E aí quando eu acordei com a minha mãe me olhando e o meu irmão me olhando, aí eu já sabia que eu tinha convulsionado de novo. Dessa vez eu me arranhei, porque eu sempre tive unha grande. Agora eu cortei por causa da neném, mas eu sempre tive unha grande. E eu lembro que eu me arranhei aqui, né? Por causa que eu acho que dessa vez eu convulsionei sozinha, sem ter meu irmão, a minha mãe e meu pai ali perto de mim. Então eu acabei me machucando, me arranhei. E eu também fiz xixi na cama. Foi a primeira vez, nunca tinha acontecido, né? Fiz xixi na cama e fiquei com muita dor no corpo, não conseguia ficar de pé, não conseguia tomar banho porque eu não conseguia ficar de pé. E aí minha mãe me ajudou a esperar, né? E aí minha dor de cabeça era demais. Quando eu convulsionava, eu acordava com muita dor de cabeça e sem poder me levantar de dor no corpo. E depois que eu pesquisei, né, agora assim, mais recente, na época eu não achava muitas coisas falando sobre isso. Aí eles falam que a gente contrai muitos nervos, né, do nosso corpo, por isso a dor que eu sentia, que eu não aguentava levantar. Porque existe uma contração muito grande dos nervos, né, do nosso corpo. E aí a gente fica assim. E a gente perde total sentido. Então você pode urinar, pode fazer outras coisas, você não tem controle de nada. E aí a minha mãe me ajudou e eu fui tomar banho depois, né? Quando eu aguentei tudo, ela limpou lá as coisas. E foi essa, gente. Eu fiquei com o arranhão muito feio, eu sentia muita vergonha. Eu usava blusa assim, ó, pra ninguém ver. Porque
eu me sentia muito envergonhada. E ao mesmo tempo, eu tinha vindo da casa do meu namorado, eu tinha visto ele naquele dia, se eu não me engano, no dia anterior. No dia anterior eu tinha visto ele e eu não me lembrava dele, sabe? Eu não me lembrava dele, não me lembrava que eu tinha visto ele. Então, eu tava sentindo saudade dele como se tivesse muito tempo que eu não encontrava com ele. Sendo que eu tinha visto ele, sabe? Antes de dormir, eu não sabia. Um dia antes eu tinha visto ele, não sabia. Não me lembrava. E aí a minha mãe foi e falou: "Ai, mas você veio, né, da casa dele ontem e tal", e vai me contando as coisas pra ver se eu ia me lembrando. E ligou pra ele falando que eu tinha tido uma convulsão e que eu queria ver ele. Aí ele largou lá o serviço dele e veio me ver. E ficou comigo nesse dia lá. E foi a última vez que eu tive. Agora, gente, eu vou contar pra vocês. Eu fui... como eu falei pra vocês, eu precisava trabalhar, eu precisava seguir minha vida. Não tava dando mais pra eu poder... às vezes eu não conseguia ficar na minha mãe, me sentia que estava atrapalhando eles. E se eu ficasse com meu pai, eu também estaria atrapalhando eles. Era assim que eu me sentia, tá? Não tô falando que eles já me falaram que eu atrapalhei eles, mas eu me sentia atrapalhando eles no relacionamento deles, né? Como eles eram separados, cada um tinha seu relacionamento. E eu me sentia como se eu estivesse atrapalhando e eu tinha 18 anos, eu precisava dar um jeito na minha vida. E aí, na época, meu esposo, né, na época meu namorado, me fez o convite da gente ir trabalhar em Angra, lá em Angra dos Reis. E eu aceitei, na loucura assim mesmo. E fui lá, mãe super me apoiaram, até meu pai que me ajudou a chegar lá, né, que eu não conhecia nada, mal saía da minha cidade, então meu pai me levou, conheceu lá o lugar, né, onde a gente ia ficar e tudo, enfim, eles me apoiaram e aí eu comecei a trabalhar lá, né, comecei a trabalhar lá em Angra, meu esposo também começou a trabalhar lá em Angra. E aí eu conheci uma igreja pequenininha, de tamanho de uma sala, assim, uma salinha, sabe? Que é o pastor, né? Pastor Roberto. E daí eu ficava pensando, e agora? Que eu vou morar com meu esposo, com meu namorado na época, e se eu convulsionar? Se ele ficar com medo de mim, se ele não me ajudar, sei lá. Aí eu ficava com isso na minha cabeça. Eu tinha medo, porque eu não tava me tratando mais, gente. Eu não tava mais tomando remédio, eu não tava fazendo mais nada. Porque tudo que eu fiz, no meu caso, não resolvia. Eu pegava assim, eu acho que também eu não peguei médicos bons, sabe? Então, eu pegava médico que só passava exame e remédio, e ninguém nunca tentou fazer algo a mais por mim, tentar estudar, fazer alguma coisa assim que pudesse me ajudar. E aí eu fui, né, conhecer essa igrejinha com esse pastor, e aí eu falei com ele, né, que ele perguntou se alguém queria oração no final do culto. Gostei muito de lá, muito simples. E aí ele perguntou se a gente queria alguma oração no final do culto, e eu fui e contei pra ele. Falei pra ele, eu tenho convulsão, né? Tô morando aqui agora e tenho muito medo de me dar convulsão morando aqui, longe dos meus pais. E aí ele orou comigo e ele falou assim comigo, ele falou assim: Daisy, se você tiver fé, você nunca mais vai ter isso. Mas para isso você precisa ter fé. Porque pode qualquer pessoa orar por você. Se você não tiver fé, nada vai acontecer. Você crê que Deus pode te curar? Eu falei, eu creio. E como última
coisa que eu poderia fazer, sabe? Porque eu já tinha tomado todos os remédios, eu já tinha feito vários exames, eu já tinha feito muitas coisas. Todos os exames davam problema, eles me davam medicamentos e nada resolvia. Não tô falando que é pra vocês não procurarem médico, tá, gente? Pelo amor de Deus, tem que procurar médico, tem que tentar de tudo. E a minha última opção, né, que eu fiz foi ter ido pedir oração. E foi o que me ajudou. Deus me curou. Eu nunca mais tive convulsão, sem tomar remédio, sem nada. Gente, isso é um caso assim, à parte, tá bom? Porque não é pra você parar de tomar seus medicamentos, nada disso. Hoje em dia eu tomo até medicamento manipulado para outras coisas. Posso gravar um vídeo depois para outras coisas. Mas sobre isso, foi o que resolveu para mim, tá? Foi um milagre que foi para mim. E assim como Deus me curou, Ele pode curar você? Claro que Ele pode curar. Ele ainda cura, Ele é o mesmo, né? O mesmo que curava antes, Ele cura ainda hoje. Basta a gente ter fé e acreditar. E eu fui, acreditei e fiquei ali fazendo parte daquela igreja por muitos anos. E eu tive a minha filha. Minha filha hoje em dia tá com 12 anos. Gente, eu nunca mais convulsionei, nunca mais. Desde aquela oração eu nunca mais convulsionei. Então eu comecei a ter convulsão com 18 anos. Hoje, agora que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eu tô com 34 anos. E nunca mais eu tive convulsões, tá bom? Então, assim, o que eu queria deixar de testemunho aqui pra vocês é que Deus faz milagre, gente. Ele faz milagre. E Ele não fez milagre só na minha vida. Ele já fez outros milagres. Aí eu poderia gravar vários vídeos falando sobre o milagre que Ele fez com a minha filha dentro da minha barriga. Eu poderia falar do milagre que foi o meu sobrinho, Kaique. Eu poderia falar o milagre que foi o meu pai tá vivo. Eu poderia falar tantos milagres da minha mãe ter se machucado feio e ela tá viva também. E várias outras coisas, gente. Então, assim, muitos milagres, muitos. Meu esposo também. Então, assim, eu vivo de milagres na minha família. Só não reconhece quem não quer, gente, porque é muito nítido, tá? Deus vive, Deus reina e Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Tem que se cuidar sim, tem que ir no médico, tem que tomar seus remédios, tem que investigar, porque eles estão aí para isso, a medicina tá aí para isso. E, acima de tudo, tem que orar, tem que crer e acreditar que assim como eu sou um milagre, assim como eu sobrevivi, né? Como eu vivi e tô aqui sobrevivendo ainda, vivendo, é porque o Senhor permitiu e Ele me curou. Então, gente, é isso que eu falo, não desista, tá? Se você tem uma doença, se você sofre de qualquer outra coisa, não precisa ser convulsão, epilepsia, qualquer coisa, neurológico. Já vi pessoas sendo curadas de câncer, gente, em estado terminal. Então, assim, eu vi, tá? Não foi ninguém que me contou. Foi pessoas próximas, amizades, curada de câncer. Então, assim, câncer no cérebro. E que medicina nenhuma consegue explicar. Então, gente, a gente tem um propósito. Enquanto a gente tiver um propósito aqui na Terra, a gente vive, tá? E Deus faz milagre sim. Então, creia, somente crê. É crer, gente, crer em obediência. Que se você crer e obedecer, Deus faz milagre na sua vida, tá? E quando Ele quiser recolher, Ele vai recolher. E enquanto Ele não quiser, a gente tá aqui, sob a direção das mãos dEle, tá bom? É esse meu testemunho que eu tenho. Eu resumi muito, gente, muito, e ainda ficou grande, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber outras coisas que eu puder compartilhar aqui com vocês, outros testemunhos, vai ser um prazer eu falar. Não é fácil não, porque expor assim, né?
Mas eu sei que abençoa muita gente, porque eu sou muito abençoada vendo o testemunho das pessoas e eu sei que você vai ser abençoado também, tá? Recebe aí a sua vitória em nome de Jesus.